Já deixa o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e, se quiser, coloque nomes de pessoas no local dos comentários para a oração. O Senhor Jesus cuidava dos apóstolos, dos discípulos, né? Que depois se tornaram apóstolos, os instruía, corrigia, sustentava, confortava, consolava. Assim o Espírito Santo faz com a gente. Tanto é que o Senhor Jesus, né, quando ele prometeu a vinda do Espírito Santo, ele disse assim: olha, e eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador. Essa palavrinha outro significa alguém da mesma espécie que faz a mesma coisa, né? Então, às vezes a pessoa fala assim, ó, eu gostaria que Jesus aparecesse aqui. Não precisa, porque o Espírito de Deus já está na nossa vida, e aquele que nele crê, do mesmo jeito que os discípulos criam em Jesus, e do mesmo jeito que Jesus supria a necessidade deles, o Espírito Santo também pode fazer isso por nós. Amém, pessoal? Isso já é motivo para se alegrar, né? Diferentemente do que o diabo quer dizer para as pessoas muitas vezes. Você está sozinho, Deus te abandonou, Deus não te ouve. Ele é mentiroso. E Deus é verdadeiro. Ele disse que estaria conosco todos os dias, e assim é em nome do Senhor Jesus. Amém, pessoal? Fica de pé, por favor, então. Levanta as mãos para o céu. Diga assim comigo: Deus e Pai, eu te agradeço pela oportunidade que o Senhor me dá em mais este dia, de eu poder abrir os meus lábios para te adorar, te engrandecer o nome, te agradecer, te exaltar, te bendizer, te louvar e te adorar. Recebe, Senhor, a minha adoração que sai do meu coração, e eu te agradeço por isso também, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. E dê uma forte salva de palmas para o Senhor Jesus. E com palmas, vai. E agora você fala com aquele que é santo, com aquele que está te ouvindo, com aquele que se diz teu Pai, Pai Celeste, aquele que disse: orem assim: Pai nosso que estás nos céus, Pai santo e amado, glorioso, todo-poderoso, a Ti oramos nesta manhã, a Ti invocamos, Senhor, e nas nossas vidas que o Senhor se manifeste, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória. Que nesta manhã, meu Pai, cada pessoa aqui possa Te glorificar, Te exaltar, Te bendizer, Te engrandecer o nome, não apenas por palavras, Senhor, mas por uma vida transformada pelo poder do Teu Santo Espírito. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado por estar aqui. Obrigado por poder Te adorar, por poder Te louvar, por poder Te bendizer, por poder Te agradecer. Aleluia. Rochetoria comprata, reneclapia rabachebia comasúria, doquia cotiarro serirrosia quiocomandoria. Glórias a Ti, Senhor. Louvado seja o Teu nome. E nós já podemos ouvir, Senhor. Já posso ouvir, Senhor. Já posso ouvir. Já posso ouvir o som da Santo é o Cordeiro de Deus. Com as duas mãos ao céu ainda, por favor. Fala assim comigo: Deus e Pai, eu Te agradeço novamente pela oportunidade que o Senhor me dá de estar em Tua presença para Te adorar, bendizer, agradecer, Te exaltar, bendizer o Teu nome de todo o meu coração. Também Te peço, Senhor, fala comigo na Tua palavra, e eu já Te agradeço pela Tua resposta, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado. Amém. Graças a Deus. E dê uma forte salva de palmas para o Senhor Jesus. Muito bem, pode se sentar, por favor. Olha, tem a sua Bíblia consigo? Abra, por favor, no Salmo 111. Olha para cá, por favor, antes da gente ler o texto aí. É o seguinte, ó. É lógico que não precisa dizer para você, né, que uma vida de pecado, ela atrapalha a nossa comunhão com Deus. Você aprendeu aqui na igreja. O crente que peca, ele não deixa de ser filho de Deus.
Ele continua sendo um filho de Deus, no pecado. Então ele não perde a sua filiação, mas ele perde a sua comunhão. Às vezes, quando o crente escuta a primeira parte do que eu falei, o crente mal intencionado, né? Ele fica todo alegrinho. Ah, então não tem problema pecar. Tem muito problema. Por duas razões. Primeiro, porque o pecado traz uma consequência desastrosa para o crente. E segundo, se morrer assim na prática do pecado, não entra no céu, vai para o inferno. É isso que dizem em 1 Coríntios, não herdarão o reino do céu, os que fazem tais coisas. Ele dá a lista lá. Depois, na carta aos Gálatas, é dito sobre as obras da carne, que é uma lista longa ali. E Paulo também diz que os que praticam tais coisas não herdarão o reino. Os que praticam, quer dizer, aqueles que não saem do erro, eles vivem a vida toda. Se morrer assim, né? Ai, pastor, mas e se na última hora a pessoa está vendo que vai morrer, ela pede perdão, se arrepende? Bom, eu acredito na palavra de Deus e na misericórdia de Deus, sim. É que nem o ladrão da cruz, ou o malfeitor da cruz. Ele, na última hora, se arrependeu. Deu tempo, né? E Jesus garantiu que ele estaria com ele no paraíso. Só que a grande pergunta é, e se não der tempo de se arrepender? Tem pessoas que partem desta vida e nem sabem que estão partindo, né? Por isso que eu falo para você, não se pode brincar com o pecado. O pecado é uma coisa diabólica que leva à destruição, já nessa vida, e põe em risco a vida eterna. Agora, como eu estava dizendo para você, um crente, quando ele peca, ele não perde a sua filiação, continua sendo um filho de Deus, porém, sem comunhão com Deus. E o problema de ficar sem comunhão com Deus é que fica sem proteção, sem amparo, sem a direção de Deus, fica sem a provisão de Deus, e os demônios agem. Você quer ver um exemplo bíblico? O rei Saul, quando o rei Saul teimou em ficar no pecado, Deus já não falava mais com ele, porque Saul queria falar com Deus apenas para ter benefícios pessoais, fazia a sua própria vontade, fica com seu ego massageado. Deus falou comigo, e Deus não falava mais com ele. E aí então, Saul, que já tinha ficado endemoniado, aquela coisa toda, olha o que o pecado faz, o pecado abre a porta para os demônios. Aí ele foi procurar uma feiticeira, né? Você vê, ele mesmo, no passado, já havia promulgado leis que mandavam tirar a vida das feiticeiras. Se a pessoa fosse pega na feitiçaria, ela era sem dó nem piedade. Era assim que se fazia naquela época. E ele mesmo, num estado de perturbação. Por que estava em perturbação? Porque não estava em comunhão com Deus. A mente da pessoa ficando poluída com um monte de coisa ruim. A alma da pessoa ficando contaminada pelas ações demoníacas, até a ponto da pessoa fazer uma loucura, como essa dele, por exemplo, de procurar uma feiticeira, porque ele queria falar com Deus, Deus não falava com ele, então ele queria falar com Samuel, e pediu para a feiticeira invocar Samuel, para que falasse com ele. Logicamente que Samuel não ia estar ali, né? Ela diz que vejo um homem, um ancião assim assado, ela deu essa descrição. O rei Saul entendeu que era Samuel, mas não era Samuel, ele que entendeu que era Samuel. Deus não permite os mortos voltarem, é uma lei imutável. Quem morreu partiu, aqui não aparece mais, só aparece na volta de Jesus, né? Quando os salvos virão para ter os seus corpos, né, ressuscitados. Mas Samuel entrou nessa situação, e qual foi o fim dele? Morreu desgraçadamente. As profecias, se aquele demônio que se disfarçou de Samuel falou, elas pareciam verdadeiras, mas tinham detalhes nela que eram falsos. Se fosse o profeta Samuel, não haveria mentira nenhuma. E Saul morreu desgraçadamente. Se está salvo, se não está, não sei, acredito que não, do jeito que morreu. Mas aí é com Deus, né? Eu não sou juiz, né? A gente pode ter uma surpresa, chegar lá e encontrar Saul lá, não sei.
No último momento, na última hora, a gente não sabe que tipo de acerto que foi feito, porque só o coração da pessoa. Mas para você entender, o que eu quero dizer para você, falando isso aqui, é que quando uma pessoa ela não está em comunhão com Deus, ela é levada por demônios. Por isso que às vezes você vê pessoas que se dizem crentes. O que eu vou falar para você já é de arrepiar o pelo da sobrancelha. Eu penso que um crente real nunca faria isso que eu vou falar. Mas já vi crente, de verdade crente, está tão sem comunhão com Deus que faz o que eu vou dizer. E o que é que eu vou dizer? Crentes que procuram feiticeiros, crente que procura benzedor, crente que chega aí num templo idólatra, você sabe do que eu estou falando, templo idólatra, né? A grandona lá em cima. Você sabe do que eu estou falando. Chega aí. Às vezes conhece uma namorada que é daquela religião. Ah, vamos lá, o que tem? É o mesmo Deus. E não é o mesmo Deus, não é. Não é, não é. Se fosse o mesmo Deus, falaria a mesma palavra. Como é que o Deus que fala que não pode consultar morte, que não pode falar com o morto, vai falar lá outra coisa? Não, pode orar pelos mortos aí, para os mortos, não tem problema. Que Deus é esse que tem duas palavras? Não tem. Não é o mesmo Deus. Se enganam, mas se enganam profundamente. Por isso que eu falo para você, gente, é o Espírito Santo que faz a gente entender essas coisas, compreender. É o Espírito Santo que carimba isso no nosso coração com uma certeza tão grande. E isso causa na gente um temor grande também. Não é medo de Deus, é temor, é diferente. Aquela coisa de que Deus é santo e a palavra dele é imutável. Ele é verdadeiro no que ele diz. E ele diz para a gente muitas coisas boas, promessas milagrosíssimas, mas ao mesmo tempo também ele diz para a gente muitas advertências para o nosso bem, não é para o nosso mal. Quando Deus chega puxando a orelha é porque ele quer o bem, não é? Você está entendendo? Então, veja aqui, voltando no assunto principal aí, comunhão com Deus. Comunhão com Deus. Eu poderia citar para você também, como eu muitas vezes faço aqui, até a título de ilustração, para você entender bem. Quando você peca, repito, você não deixa de ser filho de Deus, mas você deixa de ter comunhão com o teu Pai Celeste. Lembra do filho pródigo? Pródigo significa irresponsável, gastão, que não pensa no futuro, inconsequente. Pródigo significa isso. Quando o filho pródigo saiu de casa, ele ficou separado do pai dele. Lembra que aquele pai representa o nosso pai, Pai Celeste, tá? É uma história comparativa. Então, quando aquele jovem saiu de casa, ele perdeu a comunhão com o pai, mas não perdeu a filiação, continuou sendo filho. E a prova disso é que quando, depois de um tempo, que aquele cabeçudo orelhudo se lascou no mundo e arrependido, voltou para casa, uma das coisas que o pai dele devolveu para ele foi o anel de família. Aquele anel, lembra que ele fala? Ponde-lhe, olha que palavra, expressão antiga, né? Ponde-lhe, um anel no dedo. Não era apenas enfeite, era anel de família. Era um anel que dizia: você nunca deixou de ser meu filho, você só deixou de ter comunhão comigo. Sem comunhão não tinha como eu te alimentar, não tinha como eu te proteger como eu gostaria, não tinha como eu te aconselhar, não tinha como eu te confortar, não tinha como eu te abraçar como eu estou fazendo agora. Agora que você voltou, eu estou te dando roupas novas, sandália nos pés, o anel de família para dizer: você nunca deixou de ser meu filho, você estava em comunhão com teu pai aqui. E também vou fazer um churrascão para você, para todos nós, né? Mas principalmente para você. Quer dizer, você estava comendo comida, como a gente diria antigamente, né? A Bíblia não fala essa expressão, tá? É a gente que conclui. Você estava lá comendo lavagem. Lavagem, você sabe que antigamente era chamada da comida que se dava para os porcos, né? Mas nem isso estavam dando para você. Você queria comer lixo e nem lixo eles davam para você. Agora você vai comer um churrasco. Olha o que a comunhão com o teu papai faz. Sem comunhão é lixo. Menos do que lixo. Menos do que tudo. É sofrimento. Mas com o papai se tem tudo. É só não perder mais a comunhão comigo. Acho que dá para ilustrar bem essa passagem, né, sobre o quanto Deus ama a gente. Só que estar em comunhão com Deus ou não, é uma escolha
Nossa, eu que escolho estar em comunhão ou não estar em comunhão. Se o diabo vem me tentar para pecar, é uma escolha minha, ceder a ele ou não. E olha que tem tentações que são violentas, né? Você sabe disso. As tentações são muito fortes. E como eu sempre digo, e a Bíblia ensina, o diabo sempre sabe o ponto fraco de cada um. O diabo vai tentar uma pessoa viciada em álcool com mulher? Não, ele não quer saber de mulher, ele quer saber de álcool. Então, ele vai tentar com o álcool. Um homem ou uma mulher que são fracos na carne com relação à parte sexual, que cai na prostituição, na fornicação, facilmente. O diabo vai tentar com álcool? Não, tem pessoas assim que nem bebem, nem gostam de pinga, de álcool nenhum, não bebem. Então ele vai tentar com o quê? Com um homem ou com uma mulher. Então ele vai sempre procurar tentar a pessoa no seu ponto mais fraco. Então por isso que eu falo, tem tentações que são pesadas. Mas em última análise, você, como filho de Deus, você não é obrigado a obedecer essas tentações, porque Deus te deu o livre-arbítrio. Ele deu para você a capacidade de escolher, eu vou cair ou não vou cair? Ai, pastor, tem pessoas que vão dizer, mas não é fácil. Eu sei que não é fácil. Porém, você está sozinho? Não. Você está abandonado? Não. Deus falou que Ele jamais nos abandonaria. Está desamparado? Não, Ele também falou que jamais vou desamparar vocês, porque o Espírito Santo, glória a Deus, permanece conosco como nosso auxiliador, ajudador, fortalecedor, capacitador. Por isso que Ele diz, ao nosso respeito, tudo posso, em quem? Naquele que me fortalece, que na verdade, eu estou apontando para cima como Deus, né? Mas na verdade eu poderia apontar para dentro. Aquele que me fortalece é o Espírito Santo que habita dentro de mim e dentro de você. Então nós podemos apelar para Ele. A tentação vem, apela para Ele. Senhor, como diz a oração do Pai Nosso, não me deixe cair em tentação, mas livra-me do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Glória a Deus. Veja aqui, eu estou apenas mostrando para você o seguinte: Deus não quer perder comunhão com você, e não quer que você perca com Ele. Da parte dele, Ele nunca vai tirar a comunhão de você. É a gente que tira a nossa parte. Aqui eu falo para você, desculpa a insistência, mas voltando na passagem do filho pródigo, não foi o pai do filho pródigo que saiu da vida dele, foi o filho pródigo que saiu de casa. É sempre a nossa parte, a falha, a fraca, a errada. Mas a partir dessa palavra de hoje, por que o Espírito Santo será que está falando isso com a gente? Por que será? Porque Ele quer mostrar para você que Ele pode te ajudar se você deixar. Ele não quer perder você. O sacrifício foi tão grande para te comprar para Jesus. Como é que Ele vai te perder? Então Ele está fazendo o possível, através dessa palavra, da unção dEle também, da capacitação que Ele dá para você, pode ter certeza que Ele dá, para tentar fazer você ficar em comunhão com o Pai Celeste, sempre, sempre. De agora, desse momento que você está ouvindo a palavra, porque o ontem já passou, ontem não tem mais o que fazer. Mas de hoje em diante, que você permaneça com Ele eternamente, em comunhão. Até o fim da sua vida, até seus últimos dias nessa terra, sempre em comunhão com Deus. E daí para a eternidade. Amém, pessoal? Qual a melhor maneira de você poder sustentar essa comunhão com Deus? E lembra que eu falei no início? Qual é o tema de hoje? Adoração. Uma vida de adoração. Você vê os crentes, né? Na maioria das vezes, eu posso até estar sendo exagerado, maioria talvez não seja esse o caso, mas uma grande parte dos crentes, eles não têm uma vida de adoração, eles têm uma vida de petição. Nossa, eles têm mestrado em pedir, pedem, mas pedem bonito, especialistas em pedir, sim. São especialistas em repreender o diabo. Isso tem que fazer mesmo, viu, gente? Tem que pedir. Faz parte. Jesus falou, peçam e recebam. Repreender o diabo, expulsar demônio, curar o enfermo. Tem crente que também é forte nessa parte. Eu fico feliz de ver um crente forte nessa parte. Porque não deixa o diabo rolar na vida, deitar e rolar na vida da pessoa, não. É a pessoa que pisa nele. Tem crentes que são especialistas, infelizmente na parte ruim, né? Em sempre murmurar, reclamar da vida.
Agora, não é a maioria, acredito eu, pelo que eu vejo, né? O crente ter uma vida de adoração. Não adoram a Deus. Às vezes, de vez em quando, glória a Deus. De vez em quando, deveria ser sempre, né? Mas de vez em quando, glória a Deus. De vez em quando, obrigado, Jesus. Só quando as coisas vão bem ainda, hein? Só quando as coisas vão bem, aumento de salário, glória a Deus. Fez uma oração, algum familiar foi curado, obrigado, Senhor. E está certo, tem que agradecer mesmo, né? Mas às vezes, quando tudo está normal, quando não acontece nada, nem lembra de dar glória a Deus. Levanta de manhã, já vai fazer o que tem que fazer, faz o que tem que fazer durante o dia, trabalha, estuda, cuida da casa, dos filhos. Vai dormir à noite, às vezes, uma oração, água com açúcar. Ah, Deus, está cansado, né? Obrigado por tudo, amém. Fui. Isso não é vida de adoração. Pode até ter alguma adoração. Senhor, estou aqui só para te louvar e agradecer. Apenas isso, mais nada. Amém. Mas é pouco ainda. E isso, se não tiver essa adoração, a tua comunhão com Deus fica muito frágil, fica muito fraca. Por isso que tem pessoas que, apesar de não estarem no pecado, apesar de agradecerem a Deus pelas coisas, às vezes até é uma atitude religiosa, como eu sempre digo, quando eu uso o termo religioso, sempre no sentido ruim da palavra, porque a religião, ela aparenta uma coisa que às vezes não é. Aquela cara de piedade, ai meu Deus, às vezes não é aquilo ali. É só uma coisa que a pessoa acha que, parecendo ser boazinha, com a mãozinha juntinha, sim, falando de Deus, pensa que Deus vai se agradar. Lógico, o crente tem que parecer crente também, né? Mas não é a aparência que importa, é o que a pessoa é nos bastidores, né? Amorosa, piedosa, justa, fiel a Deus, as pessoas vendo ou não vendo. Mas, só para você entender, a adoração vai ajudar você a fortalecer muito a tua comunhão com Deus. E quando você tem comunhão com Deus, a comunhão com Deus faz acontecer com você o que aconteceu, eu estou apontando para ali, mas eu não li, mas eu citei, né? Com o filho pródigo. Quando o filho pródigo chegou na casa do pai de volta, arrependido, quem deu o primeiro passo em direção à restauração do filho? Foi o pai. Quando o pai percebeu que era o filho que estava vindo, ele correu na direção do filho. E quando o filho tentou entrar com aquela religiosidade toda, né? Pai, não sou digno de ser chamado. Para teatro, né? Para teatro. Lembra do Kiko, quando ele falava assim, mamãe querida, né? Não sai da cabeça da gente essas coisas, né? A gente cresceu assistindo isso daí, né? A pessoa fica religiosona lá, pai, não sou digno de ser chamado teu filho, pequei contra o céu e contra... E o pai dele nem aí que essa baboseira dele. O pai dele já foi abraçando ele, imagina o mau cheiro que aquele rapaz devia estar, né? Aquele de você ficar... né? Mas quem ama não tem isso. E quando o pai viu aquele menino voltando todo quebrado, fedorento, magricela, pálido, não comia, barbudo, devia ter piolho até na... Piolho, né? Devia ter piolhos até nas barbas. Mas o pai não quis saber disso. O pai correu e abraçou, beijou. Aquilo devia estar sujo, né? Ele beijou mesmo assim. Veja que, quando ele estava lá tentando pedir o filho, né? Para que o pai o tratasse como um mero empregado, estava o pai, manda trazer a peça de roupa nova para ele aqui, pega a sandália nova lá, põe no pé dele, pega o anel de família que ele nunca deixou de ser meu filho, começa a preparar, pega o novilho cevado, aquele melhor que tem aí, aquela carne especial lá, começa a preparar, vamos fazer uma festa aqui, vamos agradecer a Deus porque ele voltou vivo, detonado, mas com saúde. Agora ele vai se recuperar, agora vamos restaurar, ele vai voltar à sua posição de filho. Imagina a felicidade daquele pai. É a felicidade de Deus, gente.
aquele texto, repita, um retrato do mundo espiritual. Mostra Deus na alegria dele, do nosso Pai Celeste, quando um filho retorna para ele, quando um filho volta arrependido à presença dele, ou quando um filho que nunca saiu da presença dele, resolve ter uma vida de adoração, de mais comunhão com Deus. Imagina a alegria do pai, quando ele fala assim: agora que você está tendo mais comunhão comigo, agora eu estou conseguindo te revelar coisas que você nunca entendia. E é isso que acontece na adoração. Deus começa a te revelar coisas da palavra dele. Gente, não é revelar a vida alheia, tá? Não é adivinhação, por favor. Não é nada disso, não. Não é feitiçaria, bruxaria, adivinhação, vidência. Tudo isso aí é coisa maligna. Quando eu falo de revelação, são coisas espirituais, das coisas do Pai, das coisas de Deus, que você nunca entendia. Só que quando você tem uma revelação, muda algo dentro de você. Não é uma mera informação espiritual que você tem. Quando Deus te revela algo no coração, muda algo dentro de você. Você começa a agir diferente, você começa a falar diferente, você começa a orar diferente, sempre para melhor. E você começa a ver resultados na tua vida que você nunca viu antes. Sempre depois dessa revelação, dentro da palavra, você começa a compreender coisas da palavra que estudando a Bíblia você não conseguiu, fazendo um curso bíblico você não conseguiu, fazendo um curso de teologia você não conseguiu, tentando pensar naquilo que você não conseguiu. Mas na adoração, Deus começa a brilhar dentro de você, aí você começa, é isso, estou entendendo. E aquela alegria que vem, aquela confiança em Deus que vem, aquela fortaleza espiritual que começa a se manifestar dentro da gente, é muito grande, gente. Tudo isso é com comunhão com Deus. E repito, antes da gente ler o texto, me perdoe, porque não lemos até agora. A introdução, o introito foi longo. Mas só para você entender que essa comunhão pode muito bem ser fortalecida por meio da adoração. Como adorar, pastor? Como adorar? Vamos ler o texto aí então. Salmo 111, versículo 1. Como é que começa esse salmo? Fala em voz alta. Aleluia! Aleluia! Dá para começar a entender mais ou menos a adoração, né? Deus, que dia difícil que vai ser hoje, tem misericórdia. É assim que começa o salmo aqui? Não. Aleluia! Aleluia, você sabe, né? É uma palavra hebraica que significa louvado seja o Senhor, ou louvado seja Deus, ou louvado seja o nome do Senhor. Qualquer dessas expressões são equivalentes, tá? Começa de novo aí. Aleluia! De todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Em suas obras a glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas. Benigno e misericordioso é o Senhor. Dá o sustento aos que o temem. Lembrar-se-á sempre da sua aliança. Manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça, fiéis todos os seus preceitos. Estáveis, ou seja, eternos, imutáveis, né? São eles, esses preceitos, para todo sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos
os que o praticam esse princípio da sabedoria. O seu louvor permanece para sempre, que é o mesmo que dizer que Deus seja para sempre louvado. Diga amém. Olha, gente, isso aqui é um salmo de adoração. Olha, a adoração, você se coloca na presença de Deus e fica diante dele, adorando-o, prostrado diante dele. Claro que você pode ficar de pé também, dirigindo o automóvel, fazendo alguma coisa, mas é você ficar diante dele com um coração agradecido pelo que ele é. Adorar a Deus, você adora pelo que ele é. Eu vou te explicar a diferença entre adorar e louvar. Adorar, você o adora pelo que ele é. O começo do salmo começa dizendo o que ele é. E louvar a Deus, você o louva pelo que ele faz, ou pelo que ele já fez na sua vida, ou pelo que ele promete fazer. Então você adora a Deus pelo que ele é. Ele é todo poderoso, ele é o Criador, ele é o Pai. Ele é benigno, como diz o Salmo 103. Ele é misericordioso, compassivo, longânimo e assaz benigno. Glória a Deus. Ele é. Ele é cuidador, ele é provedor, ele é protetor, salvador, redentor. Tudo isso ele é. Lembrou da gente na cruz? Ele é. Nunca se esquece, ele é aquele que tem cada um de nós em sua memória, por graça, nunca e jamais por merecimento nenhum, porque não merecemos é nada. Fomos salvos pela graça dele. Ele quis. Agora eu já estou indo para um lado do que ele fez, né? Ele quis nos resgatar para ele. Entendeu? Então, você adora a Deus pelo que ele é, bondoso. E você tem que gastar tempo. E muitas vezes, claro, Satanás tenta colocar na cabeça das pessoas que adorar a Deus é perder tempo. Tem que fazer alguma coisa, sai daí, vai fazer alguma coisa, né? Não, adorar a Deus é isso. Você chega no seu quarto, se fecha, Senhor, eu vou ficar na tua presença, apenas te agradecendo, apenas te adorando. O Senhor é maravilhoso. Isso é adorar a Deus. O Senhor é lindo. Como diz aquele louvor que o Claudinei canta aqui, né? Tu és lindo, Senhor, né? Você vai dizer para ele, eu te amo. Você disse eu te amo para Deus esses dias? Tem gente que acho que nunca falou isso. Diz eu te amo para meio mundo. Para a mãe, para o pai, para os irmãos de fé, para os irmãos de sangue, para a namorada, para o namorado, para aquele que pensa que está apaixonado, né? Por quem pensa que está apaixonado, eu te amo. Ah, manda, tá tendo desejo sexual só, né? Te amo, né? Aquela coisa toda. E para Deus, às vezes, tem vergonha de falar. Não é que não lembra, às vezes tem timidez, né? Não acostumou, né? E às vezes nem lembra mesmo. Mas você já falou para Deus, para o Pai Celeste, eu te amo, Pai Celeste. Pai, eu te amo. Não diga Deus, eu te amo. Não está errado eu falar assim, tá? Mas Jesus ensinou como que você conversa com Ele, né? Pai, nosso. Pai, eu te amo. Acorda dizendo, Pai, eu te amo. Pai, eu te adoro, eu te louvo, te bendigo, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Gasta tempo, gente, escuta o que eu estou dizendo. Gaste tempo fazendo isso. Você não vai estar perdendo tempo. Você vai estar propiciando uma condição para que Deus te abençoe além da tua imaginação, além daquilo que você pede. Às vezes Deus te abençoa pelo que você pede. Mas às vezes às vezes não, sempre Deus vai querer te abençoar muito mais além daquilo que você pede. Ele vai querer te abençoar com muito mais além da tua petição. Mas para isso você tem que estar em comunhão com Ele. E quando você está lá sozinho no seu quarto, dizendo eu te adoro, eu te louvo, louvado seja o teu nome, obrigado, Senhor, maravilhoso, maravilhoso, Deus eterno, Pai celeste, glória ao Senhor, aleluia. Gente, e se você é batizado no Espírito Santo e fala em línguas, que você fala em línguas, porque tem ocasiões em que o nosso vocabulário é muito curto.
Tem ocasiões que você quer falar alguma coisa a mais, mas não sabe o que falar, porque já esgotou o teu vocabulário, o teu repertório de palavras sagradas, vamos dizer assim, né? Ou palavras lindas. Quem fala em língua já está orando a linguagem adequada. Agora, mesmo que você ainda não seja batizado com o Espírito Santo, comece a gastar. Quando eu falo gastar, é até uma expressão errada, tá? O certo seria investir tempo na adoração. No teu quarto você pode falar, obrigado Senhor, louvado seja o teu nome. Você está trabalhando, vamos dizer que você é jardineiro. Aí você está trabalhando, tem que trabalhar, pode trabalhar adorando também, mas prestando atenção no serviço, para não fazer coisa errada lá, né? Coisa errada que eu quero dizer não é errar no trabalho. Mas aí, hora de almoço, aquela hora de descanso, você sempre senta debaixo de uma árvore, ou perto de um arbusto ali, né? E começa a adorar a Deus. Vou usar meu tempo de almoço, almocei, comi aqui, ou então não quero almoçar hoje, a minha esposa fez aqui, mas aí eu requento na janta, não tem problema. Mas eu vou fazer um pequeno jejum aqui, e em jejum, eu vou apenas adorar o meu Senhor. Obrigado, 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 louvado seja o teu nome, eu te amo. Ou então, às vezes, por incrível que pareça, até sem falar nada. Você apenas se prostra diante dele, mas sempre com a mente focada, né? E fica ali. Mas como o Satanás vai vir bombardear você? O que você está fazendo? Está perdendo tempo, você não adianta nada, isso é bobagem, você tem que falar, fala muito com Deus aí. E na verdade, quando você começa a ficar em silêncio diante de Deus, muitas vezes você vai começar a ouvir a voz dele no seu coração. E em tudo, viu? Para te exortar, para te corrigir, para te mostrar coisas espirituais. Adorar é estar disponível para o Senhor porque Ele quiser. É você simplesmente estar diante dele e ficar ali. Entendeu? É a mesma coisa quando eu falo sobre o diabo vir perturbar, para não deixar você ficar ali. É porque o diabo sabe que se você permanecer ali, você vai ser muito abençoado. Por isso que ele não quer que você fique. É a mesma coisa da pessoa que já é batizada no Espírito Santo, que fala em línguas estranhas, mas fala pouco. Porque muitas vezes a pessoa está lá orando, depois ela começa a falar em línguas. Aí logo vem o inimigo bombardear o pensamento da pessoa, dizendo assim, para de orar em língua, para que isso? Você não está entendendo nada. A Bíblia fala que se não tiver quem interprete, fique quieto, não é para falar em língua. Quer dizer, o diabo cita metade da palavra só, né? Porque não é isso que a Bíblia fala, só isso. Sim, numa assembleia, numa congregação, num culto, onde há essa possibilidade, onde alguém fala em línguas, né? Se o pastor, eu por exemplo, por que eu vou ficar na pregação, eu vou ficar falando em línguas aqui, se eu não entendo o que eu estou falando, ou se não tem ninguém que possa interpretar? Então, isso é perder tempo, isso é verdade. É melhor, como Paulo fala, você ouvir meia dúzia de palavras que vai edificar você, palavra que você entende, né? Do que 1 milhão de palavras em línguas estranhas que ninguém entende nada. Isso é verdade. Eu poderia até orar em línguas aqui se Deus me desse a interpretação. Não é tradução, tá? É diferente. Tradução é uma coisa, interpretação é outra coisa. Então, eu poderia falar em língua aqui, mas se Deus me desse a interpretação, aí eu falaria em línguas e em seguida traria a interpretação, que é a mensagem direta dele para a gente. Aí tudo bem. Mas já que não é assim, que eu não tenho o dom de interpretar. Mas, então eu prego em português para que você seja edificado. Mas na adoração particular, quando todos estão orando juntos, aí sim. Quando aquela oração unânime, aquela oração espontânea, mais do que unânime, até espontânea, aí sim, você pode orar em línguas. Você pode orar em línguas perfeitamente. E mesmo que você não entenda, o que Paulo fala para quem está orando em línguas na congregação? Às vezes até mesmo você está sentado ouvindo, mas de repente dá uma vontade de orar em língua. Pode orar, mas não em voz alta, né, para não atrapalhar o culto, né? Ora, que nem Paulo fala, ore em silêncio. Orar em silêncio, evidentemente você compreende, né? Orar bem baixinho, porque orar tem que sair pela boca, né? Então bem baixinho você fala em línguas. Aí Paulo fala, ninguém entende, mas em secreto ele fala com Deus. Quer dizer que edifica. Quem ora em línguas a si mesmo se edifica. Mas aí, voltando, a pessoa que ora em línguas, então, o diabo vem e está perdendo tempo, larga a mão disso. E às vezes você não sabe o quanto você está se edificando orando em línguas. Só que se você der ouvido para o inimigo, você vai parar de orar em línguas, você não vai mais ter aquela comunhão profunda com Deus e vai perder a bênção, ou perder muitas bênçãos que você poderia receber. Então, adore a Deus pelo que Ele é.
Às vezes você fala assim, eu não tenho motivo para falar com Deus, porque eu só tenho problema. É porque você é egoísta, só pensa em si. E eu não estou desmerecendo o teu sofrimento. Eu estou apenas dizendo que você está errado no seu modo de ver as coisas. Porque luta, gente, quem é que não tem? Tem alguém aqui que não tem luta? Ah, pelo amor de Deus, ou pequeno ou grande, todo mundo aqui passa por momentos difíceis, gente. Você já acorda com problema para resolver e vai dormir com problema para resolver. Mesmo que você possa dizer, glória a Deus, está uma benção na minha vida, sim, mas problemas surgem. Isso não é direto com você, com alguém da sua família. Às vezes você fala assim, pastor, em casa está tudo uma paz, pensa numa paz, eu busquei, Deus abençoou, glória a Deus, está uma paz. Mas aí quando eu vejo, chega minha irmã, meu irmão, lá de Jacutinga, lá de São Paulo, lá no Cafundó do Juda, irmão, eu estou passando aqui com o problema, eu estou morrendo, aí pronto, já perturbou você. Você porque busca a Deus, está tudo bem. Aí às vezes o irmão de sangue que não busca a Deus, que vive no pecado, quando tem problema vai ligar para quem? Para você, né? Ainda bem que a gente pode ajudar, né? De alguma maneira, né? Nem que for orando. Mas você vai ficar completamente em paz? Não, você vai ter paz, evidentemente, mas você vai ficar com aquela preocupação com o irmão lá, quem mandou beber, quem mandou usar droga, quem mandou se misturar com quem não deve, aí eu avisei, mas como é que eu também não posso desamparar, né? Então eu vou orar, vou dar um conselho, fazer alguma coisa que eu possa fazer, mas já tirou aquela tranquilidade, né? Entendeu? Então veja aqui, é importantíssimo você cultivar essa vida de adoração a Deus. Muitas coisas maravilhosas acontecem quando você faz isso. Repito, você tem revelações de Deus no seu coração, da palavra. Deus te conforta, Deus fala com relação às suas coisas pessoais, te dando garantia de sucesso, de vitória. Tira a ansiedade, tira a depressão, quando você tem uma comunhão, porque o teu pai, comunhão com Deus é comunhão com o Pai, né? Onde o pai com quem o pai está tendo comunhão, você acha que ele vai deixar a depressão ficar? Não, ele vai arrancar. Ele vai arrancar. Imagino eu que o pai do filho pródigo, né? Depois de ter colocado roupa nova, tudo, dado churrasco, imagina agora você vai tomar banho de Bombril, né? Vão colocar você no tacho aqui e vão passar uma escova de aço em você para arrancar essa craca que está grudada em você aí, né? Dá um banho bom mesmo, né? A Bíblia não fala isso da gente, tá? Imagino eu, né? Mas eu quero dizer para você que quando o Pai está tendo comunhão com a gente com Ele, Ele não deixa o mal ficar. Pelo contrário, Ele te fortalece para vencer o mal. Agora, cultive a vida de oração. Não deixe o inimigo enganar você dizendo que, e você vai me perdoar, mas eu sempre digo isso, e pode até ser repetitivo, e é repetitivo, eu sei. Mas às vezes é que nem a escola antigamente ensinava muito melhor do que ensina hoje, né? Por método de repetição, se assimila muito melhor. Tem gente que não concorda, mas enfim, cada um. A tabuada, por exemplo, a gente sabe fazer conta de cabeça porque decorou a tabuada, né? Pega a maioria da geração de hoje, só Deus para ter misericórdia. Se não tiver uma calculadora, não faz a conta, né? Mas olha só para você entender. Eu vou repetir o que eu tenho dito muitas vezes aqui. Não deixe o inimigo enganar você para dizer para você que assistir um filme, uma série, videogame, é melhor do que você ficar orando. Ah, tenho louça para lavar, com certeza, e não deixe a sujeira ficar. Não seja uma mulher ou um homem, tem homem que faz isso, né? Não deixe uma casa suja. Mas tem horas que Deus vai falar para você, essa louça fica para depois, vai me adorar agora. Pega e vai. Ah, mas eu tenho que começa aquela ansiedade, mas eu tenho que deixar limpo, porque depois eu vou ter que fazer outra coisa. Opa, peraí, você nem sabe se você vai estar vivo. Pode ser que você nem esteja vivo para fazer outra coisa. Vá adorar o Senhor. Fica lá 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, meia hora, esquece que o mundo existe. Repito, esqueça que o mundo existe. Só lembra que Deus existe. E fica na presença dEle, fica adorando, fica buscando, se entregando a Ele ali. A hora que der um sinalzinho, lembra o sinal de escola? Antigamente era com blelelém, é o sino enorme. Hora do recreio, hora de saída, né? Terminou as aulas. A hora que bater o sino no teu coração, você vai perceber, deu tempo, já fiz o que eu tinha que fazer, estou saindo daqui abençoado, agora você vou lavar a louça, você vai lavar a melhor louça da sua vida. Vai ficar a melhor limpeza que você já fez.
ou qualquer outra coisa. Ponha-se para adorar o Senhor. E como diz o Salmo aqui, né, começando dizendo com aleluia, aleluia, aleluia. Né? Você pode entrar em adoração apenas dizendo isso, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. É como eu estava dizendo agora há pouco, tem pessoas que vão dizer, não tem motivo para falar com Deus, porque eu estou sofrendo muito. Repito, você está olhando a vida de modo errado. Problemas todos têm. Só que a partir do momento que você começa a pensar nisso, espera aí, eu tenho problema, mas se Deus não me ajudar, como é que eu vou resolver? E outra coisa, ficar pedindo também, é meio chato, né? Porque Deus entende que eu estou interessado na solução que Ele vai me dar. É como aquela pessoa interesseira, que se interessa pelo que a pessoa tem, não pelo que a pessoa é. Correto? Uma hora vai perceber, né? Deus, obviamente, não tem uma hora que Ele percebe, Ele sabe de tudo antes de acontecer. Tem pessoas que só se aproximam de Deus para pedir as coisas, nunca para adorá-lo, nunca para agradecê-lo, sempre pede. Ó, e tem hora para tudo, viu? Tem hora para pedir? Tem hora para você buscar em Deus o suprimento de alguma coisa? Tem hora de você repreender Satanás, porque não é só adorar o Senhor, repreender o diabo é da nossa parte, mas acabou de repreender o Satanás, não fica lá repreendendo a vida inteira não. Amarrou uma vez, repreendeu, expulsou, chutou ele, acabou, vai adorar o Senhor. E tem gente que fica toda hora, está amarrado, esse demônio, mas você já não amarrou ele aquela hora? Amarrei, mas estou amarrando de novo. Nossa, mas que falta de fé, hein? Só se amarra uma vez, como a Bíblia fala, não se pode entrar na casa do valente sem primeiro amarrá-lo. A Bíblia fala essa expressão, amarrá-lo, para depois tomar os seus bens. Então existe sim essa condição de você poder repreender o mal, uma enfermidade que seja, mas acabou de fazer isso, vai adorar o Senhor. E você sabe da surpresa maior? Muitas vezes, antes de você poder repreender uma enfermidade, ou orar por uma enfermidade, para que seja curado de uma enfermidade, na adoração você começa a ser curado. É milagroso, gente, mas tem que praticar, né? E o que você vai fazer hoje então? Antes de a gente encerrar, leia comigo mais um trecho do Salmo 111, já lemos inteiro, né? Mas eu quero que você leia aqui de novo. Leia o versículo 4, por favor. Ele fez o quê? Memoráveis as suas maravilhas. Benigno e misericordioso é o Senhor. Então ele fala assim, ó, ele fez memoráveis as suas maravilhas. Olha para cá, memoráveis, vem de memória. Memória significa o quê? A capacidade de lembrar. Crente fraco é crente que não lembra da palavra de Deus. Não lembra. Ele lembra de tudo, menos da palavra. Crente forte é aquele que tudo quanto faz vai falar, mas a palavra de Deus diz assim. Pronto. Por isso que a Bíblia fala, não te esqueças, ó minha alma, não te esqueças. Eu preciso me lembrar, por que Jesus tão imperativamente disse no ato da Santa Ceia? Façam isto em memória. É Jesus mandando memorizar. Tem que memorizar, não pode deixar sair do seu pensamento. Saiu do seu pensamento, vai entrar outra coisa que vai derrubar você na sua fé. Então, fortaleça-se, nunca se esquecendo do que Deus é. Ele é benigno, misericordioso, está dizendo ali. No Salmo 103, repito, ele é misericordioso, compassivo, longânimo e assaz benigno. Não se esqueça que ele morreu, ele, Jesus, né, morreu por você. Não se esqueça que porque Jesus morreu por você, você tem acesso ao Pai, a qualquer momento que você quiser. Não se esqueça que você pode resistir ao pecado. E mesmo que venha a cair, como João fala, filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo justo. Então não se esqueça que mesmo que você pecar, não deve pecar, porque vai ter algum problema, vai acontecer. Mas se pecar, porque Jesus morreu por você, nunca se esqueça. Você pode clamar a Ele pela misericórdia, pelo perdão, que o sangue vai te purificar e vai deixar você novinho em folha. Amém, pessoal? Você precisa começar a ter uma vida de adoração. Não é sempre que você vai se fechar no seu quarto para adorar. Tem hora que não dá tempo mesmo. Tem compromisso, tem que trabalhar, tem que cumprir horário. Vai no carro adorando a Deus. Adore-o pelo que Ele é. Louve-o pelo que Ele faz. Lembre-se do que Ele já fez na tua vida. Tem tanta gente que vem pedir oração para mim e começa uma choradeira.
Porque está difícil. Eu, quando eu conheço a vida da pessoa, pelo menos um pedaço, eu sempre falo, que choradeira que é essa? Do que você está falando? Olha para trás e vê o que Deus fez na tua vida. Naquela época estava muito pior do que hoje, e Deus te restaurou. Por que está com medo agora? Aí a pessoa dá aquele choque, né? Acho que ela pensa que a gente vai falar assim, ó, encosta a sua cabecinha no meu ombro e chora. É peito ou ombro, sei lá, né? Não vou falar isso daí. Não vou falar isso daí. É sentimentalismo barato, que só prejudica a pessoa. Tem hora que tem que chegar e falar firmemente, com todo respeito, amor, mas firme. Escuta, rememora o que Deus fez para você lá atrás, te livrou da morte, te livrou da doença, sustentou você, estava quase detonado, detonada, e Deus te levantou, Deus te deu sustento, milagrosamente, porque você acha que Ele vai fazer diferente agora. Lembre-se do que Ele fez lá, dá glória a Deus, repreenda o mal, e dê glória a Deus de novo, e adore ao Senhor. Mas não dá outra, né? Só levanta, aí começa a Deus se mover. É que a pessoa, sem perceber, ela cai no golpe de Satanás, né? Ela vai se deixando levar pelas emoções, pelo que está passando. Aí começa um festival de lamúria. Isso é assim como tem o adubo bom para as plantas, tem o veneno também, né? O veneno pode matar uma planta. Tem as pragas, tem os pulgões. Enquanto que o adubo correto, na quantidade certa, faz a planta desenvolver. Adubo bom para o crente, espiritualmente falando, é a adoração e o louvor. Você quer destruir a tua fé? Começa a lamuriar, murmurar, reclamar, choramingar da vida, porque está difícil, porque não sei o que tem, porque não sei o que é lá. Isso vai matar a tua fé. E não tem cristão que ore por você que mude isso, se você não quiser mudar. Não adianta você pedir oração para mim na choradeira. Ou pelo menos você vem chorando e depois muda, tudo bem. Mas se você vem na choradeira e sai na choradeira, eu acabei de orar e você continua reclamando, não funcionou. Não espere resposta porque não há. Entendeu? Eu sei que a dificuldade muitas vezes é grande. Só que ou você confia ou você não confia. Quem confia vai mudar a atitude. Quem confia vai adorar o Senhor no meio dos problemas, no meio das dificuldades. E para encerrar, lembra sempre do Salmo 23, versículo 4, famoso, onde Davi diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Glória a Deus. Veja, se ele fala, não tenho medo, quem não tem medo não fica apavorado. Quem tem medo fica em paz. E quem está em paz geralmente vai louvar o Senhor, né? E quando ele fala, porque tu estás comigo, está se lembrando. Por que eu não vou? Por que eu vou ter medo do quê, hein? O que o diabo é? Ele é um nada, ele é um derrotado. A Bíblia fala isso no Novo Testamento. Já acabaram com ele na cruz do Calvário. Acabou, está derrotado. Acabaram com ele. Quem acabou com ele? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, evidentemente, né? Então, para que eu vou ter medo de alguma coisa? Ele está comigo, as lutas estão aí, vamos vencendo, vamos lutando um dia de cada vez, como Jesus falou, basta cada dia o seu mal, não deu para resolver tudo hoje, deixa para amanhã, eu vou dormir em paz, adorar o Senhor, mesmo que eu não for dormir, eu vou adorar o Senhor, né? Mas amanhã a gente continua a batalha, e eu sei que Deus vai me garantir a vitória, porque Ele diz que em todas as coisas somos mais que vencedores. Amém, pessoal? Levanta as duas mãos para o céu, por favor. Fala assim comigo: obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pelo Teu Espírito Santo, me ajudando e me fortalecendo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. E dê uma forte salva de palmas para o Senhor Jesus. Muito bem. Olha, se você quiser, talvez passe pela sua mente, né? Pastor, para adorar o Senhor, eu entendi. Mas eu poderia também, na minha adoração, abrir a Bíblia e ler o Salmo 111 em voz alta, ou voz audível pelo menos? Claro que sim, é um salmo de adoração e louvor. Leia o Salmo 111 com entendimento, com calma, em voz alta, compreendendo o que está lendo, né? E Deus vai te falar muito mais coisa, viu? Tem palavras ali que nós não citamos, um salmo que não é longo, mas não deu para falar versículo por versículo. Porém, tem coisas ali que você vai começar a ler e Deus vai revelar no seu coração, vai falar muito mais coisa para você, tá? Amém, pessoal? Fica de pé, por favor. Pronto? Já. Você pode adorar de joelhos, se você quiser, tá? Pode adorar Deus de joelhos, não tem problema nenhum. Você pode adorar Deus de pé. A posição do corpo em si não quer dizer muita coisa, porque o que importa é o coração estar curvado, né?
Mas evidentemente que muitas pessoas gostam de orar de joelhos, até como um ato de submissão a Deus, né? De joelhos, quer dizer, o Senhor manda, eu obedeço, o Senhor que é o dono de tudo, eu sou a propriedade, o Senhor que é o Senhor, eu que sou o servo, é o Senhor que é o Pai, eu que sou o Filho, estou de joelhos aqui diante do Senhor, enfim, faz como você achar melhor, amém? Caso alguém queira vir diante do altar também, pode vir agora, tá? Só chegar aqui na frente, encostar aqui, qualquer motivo que você quiser, chega aqui. Qualquer motivo que você quiser, para ser cheio do Espírito Santo também, pode ser. Buscar consolo do Pai, né? Tem pessoas que falam assim, pastor, eu entendi a palavra, estou procurando praticar, mas eu estou numa luta tão grande que eu estou vencendo, tenho certeza, mas a luta é tão grande que tem horas que eu só preciso do abraço do Pai. Parece que o abraço das pessoas não é o suficiente. As pessoas me amam, querem me ajudar, me abraçam, mas não chega na alma, né? Eu preciso do abraço do Pai na minha alma, aquele abraço que ninguém consegue fazer, onde ninguém consegue penetrar, né? Só o Pai Celeste, e assim Ele fará, tenha certeza, tá bom? Feche os seus olhos então. Senhor nosso Deus e Pai Celestial, diante de Ti colocamos a nossa vida em adoração, te adorando por aquilo que o Senhor é, te adorando porque o Senhor é misericordioso, te adorando porque o Senhor é compassivo, te adorando porque o Senhor é longânimo, te adorando porque o Senhor é assaz benigno, te adorando porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Louvado seja o teu nome. Te amamos, Senhor Jesus. Te amamos, ó Pai. Te amamos, ó Espírito Santo. Nós adoramos a Ti. Aleluia, aleluia, aleluia. As Tuas obras estão permanentemente em nossa memória, Senhor. E por isso Te damos glória, Te damos graças, Te bendizemos o nome, aleluia, pelo que o Senhor é, bendito e santo. Te louvamos por aquilo que o Senhor fez, faz e ainda fará. Te louvamos por aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Te louvamos pela Tua misericórdia, pelo Teu perdão. Te louvamos pelas curas que o Senhor tem operado na vida do Teu povo. Te adoramos, te louvamos pelos livramentos, te louvamos pela provisão, te louvamos pelo dom do Espírito Santo. Aleluia, glória ao Senhor, bendito seja o Teu santo nome. Rabia conta, Rashiasso, Robianco Tianto Tariaca, Pequiquiasso Necropianto Lamandúria. Louvado seja o Teu nome, e eu peço a Ti, ó Espírito Santo, enche cada pessoa que aqui está, enche a cada vida que aqui se encontra. Espírito Santo, enche agora, enche com a Tua presença, enche com a Tua unção, enche, Espírito Santo, enche, Senhor, agora. Faz uma obra simplesmente milagrosa nessas vidas, fortalece, enche com a Tua unção, ó Espírito Santo. Rocio que um comandor rialai, reneclapia crovaxéria, sorderianto, bendito seja o Teu nome, o que a serianto laia, prescenteanto, claquia camandaria, plabacuva suriato. Protege, Senhor, dá o livramento, meu Senhor, responde aos desejos do coração. Radacabancabia soterianto, glória ao Teu nome. Rebecabacian ar aliato, glória a Deus. Sericrembecassemenei, crente classe, grande é o Senhor, grande e poderoso é o Senhor. Então vem, Espírito Santo, e enche
cada uma dessas vidas que clamam a Ti. Faz justiça, meu Pai, faz justiça, meu Senhor. Entra com a Tua provisão agora, e é por isso que nós Te louvamos e Te adoramos pela Tua provisão. Aleluia, aleluia, aleluia. Vem, Espírito Santo, e enche, e ocupa o lugar que é Teu neste coração. Glórias ao Teu nome, Bebecar e Andocoma, Rufachoia e Adontarianto. Glória ao Senhor. Vem, meu Senhor amado, para fortalecer, para proteger, para dar o livramento, para fazer justiça nessa vida. Aleluia, glória ao Senhor. Faz, Pai, a Tua obra, faz, Pai, o Teu milagre, faz, Pai, o teu querer em cada vida que clama pelo Teu nome. Glória ao Senhor. Responde, meu Senhor amado, e enche com Teu Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, vem e enche, e toca, e renova, e fortaleça, e abençoe a cada vida que clama, porque o Senhor tem tido cuidado dessas vidas, Pai. O Senhor tem consolado e protegido. As lutas são grandes, porém maior é o Senhor nessas vidas, Pai. Maior é a Tua presença na vida delas, que tem fortalecido e protegido e suprido. Então, meu Deus amado e santo, que a mão poderosa do Senhor se estenda para curar, libertar, proteger, prosperar e principalmente encher com Teu Espírito Santo. Aleluia. Vem, Espírito de Deus, e faz a Tua obra nessas vidas, faz a Tua obra nessas vidas, faz o Teu querer, faz o milagre acontecer agora. Provisão de Deus vem, Espírito Santo de Deus vem e enche a cada vida. E você abre os seus lábios, fala com Deus, adore ao Senhor, diga que você o ama, diga que você o adora, diga que você precisa dele, diga que ele é lindo e maravilhoso. Apenas adore ao Senhor de coração, porque é assim mesmo. Aleluia, aleluia. Tua glória está neste lugar. Tua glória está neste lugar. Está neste lugar. Com as duas mãos ao céu, por gentileza, fala assim comigo: Deus e Pai, não me canso de agradecer ao Senhor, porque o Senhor me dá a oportunidade de adorá-lo, bendizê-lo, louvá-lo e exaltá-lo, e agradecê-lo, Senhor, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida e ainda fará. Eu decreto com a minha boca o que a Tua palavra diz, que em todas as coisas, por meio do Senhor que me fortalece, eu sou mais que vencedor. Em nome do Senhor Jesus, amém. Graças a Deus. E dê uma forte salva de palmas para o Senhor Jesus.